Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam e nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes. E também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está próxima. Só que para colocá-la dentro do nosso coração, nós precisamos antes arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, neste domingo, dia 17 de novembro, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, nós temos uma passagem dos evangelhos. Hoje é do Evangelho de João, o apóstolo amado, que diz o seguinte: estas são as palavras de Jesus. Eu sou o pão da vida. Vamos repetir as palavras de Jesus? Eu sou o pão da vida. O que significa isso? Isso significa, primeiro, Jesus está se comparando ao pão. Não é assim? Eu sou o pão da vida. Então, ele não é nada mais, nada menos do que um alimento. O alimento do espírito, né? Não do corpo. Então, no momento que ele fez essa comparação, há 2000 anos atrás, é importante lembrar que todos os povos, em todos os tempos, tiveram seus pratos nacionais. Qual é o prato nacional do Brasil? É a feijoada, de origem africana. O prato nacional do gaúcho, o regional, é o churrasco. O prato do catarinense, o manezinho da ilha, é o pirão d'água, que é água com farinha de mandioca. Então, é importante a gente compreender que as mesas festivas, em todas as épocas, sempre se banquetearam com comidas exóticas, não é? Condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes e grande número de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, vem a bebida para tontear. O pão, no entanto, diferente de tudo isso, é o quê? É o alimento popular. Ainda vez que varia os ingredientes que o compõem e também os métodos de confecção em que se configura, é constituído basicamente de farinha amassada e fermentada, que depois de submetida ao calor do forno, se transforma em um fator de sustento mundial. Enquanto eu estou falando para vocês, eu estou mentalmente sentindo o aroma daquele pãozinho francês quentinho, que exala um cheiro convidativo. Pois é. Sempre o mesmo. O pão, não é? Na avenida ou na favela, na escola ou no hospital, se adicionarmos outra espécie de quitute entre suas fatias, deixa de ser pão e aí se transforma no quê? Num sanduíche. E, se lançado a formação que o absorva, naturalmente desaparece. Então, a gente compreende que o pão é verdadeiramente, invariavelmente pão.
Quando alguém se envolve no confete da lisonja, insuflando a vaidade, não superestime os próprios valores. Não. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Temos que abraçar os nossos deveres diários no caminho de evolução, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da Terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta do que o pão puro e simples. E o que nós pensamos de nós, fazendo uma analogia com Jesus? Se Jesus, o espírito mais evoluído que passou pela Terra, se comparou com um pão, nós vamos nos comparar com o quê? E olha que muitas vezes a gente acha que é uma fina iguaria, não é? Que é um prato excelente, mas não. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Fazendo a comparação com o pão, nós somos ainda o trigo, que foi plantado no campo, e esse trigo depois tem que ser colhido. Esse trigo depois passa pelo processo de moagem até se transformar em farinha. E esse processo de moagem que passa o pão, podemos comparar com a nossa evolução, porque nós somos amassados, nós somos triturados, nós somos transformados em farinha através da passagem dos séculos, através das encarnações. As reencarnações são o momento em que nós nos transformamos em farinha. E aí, que destino nós teremos? Somos uma farinha? Nós vamos fazer um pão, nós vamos fazer um bolo, nós podemos usar a farinha para fazer uma panqueca, podemos usar a farinha para fazer um bolinho de chuva. Enfim, vamos esperar que o divino padeiro, que é Deus, que nos criou para servirmos também como Jesus de alimento espiritual para aqueles que estão à nossa volta, nos use de uma maneira produtiva. E o que é utilizar uma farinha de maneira produtiva? É essa farinha ser útil para alimentar a todos aqueles que estão à nossa volta. E nós seremos o quê? O alimento espiritual. Na família, quando alguém está com dificuldade, o que nós fazemos? Nós fugimos desta pessoa. Então, nós, como farinha espiritual, temos que auxiliar os nossos familiares nas suas dificuldades, porque quando nós também estamos em dificuldade, o que acontece? Eles nos socorrem, eles nos auxiliam, eles nos dão a mão para que possamos seguir em frente. Na família, nós temos o local de trabalho, para aqueles que já estão trabalhando. No local de trabalho também nós temos que ser a farinha, que ajuda. E junto com o fermento, junto com a água, se transforma na massa, que depois vai para o forno. Pois é, o calor. O calor que parece que vai nos queimar, nos transforma em alimento espiritual. Esse o calor o que é? É a caminhada no planeta. É o ir e vir da pátria espiritual. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei do universo. E cada um de nós, como farinha, tem que ir se transformando em pão. Cada vez mais saboroso, um pão cada vez maior, que seja aquele pão que Jesus pediu aos discípulos, que os multiplicou para matar a multidão. Jesus matou a fome dos corpos, e nós temos que matar também
a fome dos espíritos. Pense nisso, amigo seguidor. Tenha um bom domingo, aproveite o dia para descansar, refazer as energias, melhorar um pouco a sua espiritualidade, a sua convivência com aqueles que estão à sua volta. E eu aguardo você novamente amanhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.